Salve Maria! Dia 28 de agosto de 2020, celebramos a memória de Santo Agostinho. O evangelho de hoje encontra-se em São Mateus, capítulo 25, nos versículos de 1 a 13. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram consigo óleo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar aos vendedores. Então elas foram comprar óleo. O noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus que nos é dirigida hoje nos fala desta realidade. Cristo é o esposo e o matrimônio é com a sua igreja. E nós somos a igreja e precisamos estar preparados para o esposalício com Cristo. Mas qual o significado desta realidade? Ele diz: o reino dos céus. 10 jovens, 5 que eram inteligentes e levaram consigo óleo, e 5 que eram tontas, preocupadas com tantas realidades e foram incapazes de preocupar-se com o mais importante, com o óleo. O azeite que era colocado na lâmpada naquela época, né? E então 5 delas entram para o casamento e 5 ficam por fora. E claro, ao baterem na porta e pedirem: Senhor, abre-nos! E elas com certeza disseram: somos as 5 virgens que estavam te esperando. E o Senhor disse: não as conheço. A cada dia é necessário trilhar a sua jornada, fazer o caminho de entrega, de conhecimento da palavra, de entrega a Jesus, desta intimidade. A esposa precisa conhecer o esposo. Nós precisamos conhecer a Cristo. Nós precisamos amar a Cristo, mas não amar como uma ideia filosófica, né? E hoje, né, vamos também falar de Santo Agostinho, né, um grande filósofo que, conhecendo a Cristo pela razão, queria, né, separar o Cristo da igreja, mas é impossível. É impossível. Então é necessário que nós nos reconheçamos pecadores, peçamos perdão e recomecemos a nossa vida em Cristo Jesus. Ou seja, é necessário sermos previdentes, pensar lá na frente, não é? Não como uma astúcia maligna, mas algo que é bom. Então, no período da pandemia, o que foi que o Papa nos orientou? Fazer um exame de consciência, porque nós não podíamos, sacerdotes, acolher os penitentes em confissão. Mas aos poucos vamos retomando, com muito cuidado, né? Com muita paciência, principalmente aos grupos de risco. Fiquem em casa, renovem, né, cada dia o vosso exame de consciência e peça a Jesus perdão. Mortifique o seu coração no ato penitencial da missa e mais para frente, quando se tiver a vacina ou quando você se sentir seguro para voltar à igreja, para encontrar o sacerdote e se confessar, faça-o com o coração livre. Mas é necessário preparar o caminho para o encontro definitivo com Cristo, porque o reino dos céus é como este esposalício. Se estamos preparados, entraremos. Se não estamos preparados, o Senhor vai nos deixar do lado de fora do reino dos céus. É uma opção minha e de vocês. Falar de Santo Agostinho, né, é verdade, né, onde celebramos a sua mãe, Santa Mônica,
E ela que incansavelmente rezou primeiro pela conversão do marido e depois pela conversão do filho. Com 32, 33 anos de idade, não é? Santo Agostinho buscava incessantemente conhecer o quê? A verdade. Então ele tinha um desejo no seu coração, não é? Ele conheceu a filosofia de Platão, não é? E, claro, foi mergulhado na filosofia e de berço cristão católico, não é? A sua mãe, Santa Mônica, que o levou para a igreja, que ensinou o catecismo e toda a realidade que envolvia a igreja. Mas ele queria ter uma vida de cristão dissociada da igreja católica, não é? E é impossível dissociar o Cristo da sua igreja, porque foi ele que fundou a nossa igreja, a igreja católica. As demais, cada uma tem o seu fundador, mas não foi Cristo que fundou as igrejas evangélicas. Nosso Senhor fundou a igreja católica, que subsiste no tempo e pelos apóstolos. E então Santo Agostinho, depois dos 32 anos de idade, ouvindo as pregações de Santo Ambrósio, ele vai discutindo com Santo Ambrósio e, claro, se questionando interiormente sobre todas estas realidades, sobre Deus, sobre o universo, sobre muitos temas que ele queria entender, que só se entende à luz da fé, ele queria entender à luz da razão. Então ele confrontava a razão e a fé, mas as duas têm que caminhar juntas. E quando Santo Agostinho, ou apenas Agostinho, entende que a fé e a razão e a fé caminham juntas, ele mergulhou em Deus. E aí, claro, depois de ouvir as pregações de Santo Ambrósio, de mergulhar na profundidade nessa espiritualidade, como é belo, e hoje nosso tempo, que a gente pode ouvir pregação, você ouve a minha, mas ouve de tantos padres, que com certeza têm um conhecimento teológico muito grande, e do Papa, e de tantos teólogos, e que realmente nos enche de alegria, que nos enche de uma santa felicidade, de uma convicção verdadeira de quem é Cristo. E numa vigília de Páscoa, ele é batizado, ele recebe realmente este dom e esta graça, dentro da vigília de Páscoa, ele renova a sua fé e ele continua o seu caminho, ele vai sendo sacerdote, depois bispo, para defender a igreja de inúmeras heresias que aconteceram ao decorrer da história, neste século IV da sua vida. E então nós percebemos, e claro, se você ainda não leu as Confissões de Santo Agostinho, eu recomendo piamente. E claro, pedir a Deus a graça e a força do Espírito Santo para continuarmos firmes. Santo Agostinho recebeu este dom e esta graça de Deus, através também das orações da sua mãe, Santa Mônica, mas também, claro, ele buscava incessantemente a Deus. Mas ele estava num caminho paralelo. Não estava num caminho de encontro, mas um caminho paralelo. Eu vos darei a bênção, e logo depois eu vou rezar esta oração de Santo Agostinho, que está no capítulo 10º das Confissões, a partir lá do número 25 e 26, se eu não me engano, aqui das Confissões. Melhor, 27 e 29, no capítulo 10º de Santo Agostinho. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus onipotente, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus, mas durante este tempo algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto. Alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou porque tu me deixaste conhecer-te. Entrei no meu íntimo sob a tua guia e consegui porque tu te fizestes meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu estava fora. Os homens saem para fazer passeios a fim de admirar os altos dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo
e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros, e no entanto passam no largo de si mesmos. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante anos da minha vida, da minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores que só faziam me afastar cada vez mais daquele que a quem meu coração, sem saber, desejava. Eis que estavas dentro de mim e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Estavas comigo e não eu contigo. Mas tu me chamaste por mim, e teu grito rompeu a minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo para não olhar mais para dentro de mim. Eu tinha me escondido. Mas tu me arrancaste do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Em meio à luta, recorri a meu grande amigo Alípio e lhe disse: os ignorantes nos arrebatam o céu, e nós, com toda a nossa ciência, nos debatemos em nossa carne. Assim me encontrava chorando, desconsolado, enquanto perguntava a mim mesmo quando deixaria de dizer amanhã, amanhã. Foi então que eu escutei uma voz que vinha da casa vizinha, uma voz que dizia: pega-lhe e lê, pega-lhe e lê. Brilhante e resplandecente sobre mim, afugentaste a minha cegueira. Então corri à Bíblia. Abria e li o primeiro capítulo, sobre o qual caiu o meu olhar. Pertencia à carta de São Paulo aos Romanos e dizia assim: não em orgias e bebedeiras, nem devassidões e libertinagens, não em rixas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Romanos 13, capítulo 13, versículo 13. Assim, aquelas palavras ressoaram dentro de mim. Pareciam escritas por uma pessoa que me conhecia, que sabia da minha vida. E aí segue todo este cântico, não é, que você pode acompanhar, busque na internet um outro, né, no livro verdadeiramente físico, para poder ler e saborear a beleza desta oração. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Santo Agostinho interceda por nós.